Olá pessoal, tudo bem? Na questão de hoje de direitos humanos, nós vamos tratar a respeito de um assunto muito relevante, a responsabilidade internacional dentro do âmbito da OEA. Esse assunto foi cobrado no 18º exame de ordem que ocorreu no ano de 2015. Olha que interessante. No caso Damião Ximenes, primeiro caso do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, então olha aqui, isso aqui já é um parâmetro importante para a sua prova. Corte Interamericana de Direitos Humanos é a Corte Judicial da ia colocar OAB, pessoal, é na OEA. O Brasil foi condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de formação e capacitação para pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e à reparação pecuniária da família. Damião Ximenes foi morto sob tortura em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral. A condenação recaiu sobre a Federação, sobre a União, e não sobre o Estado recaiu. Isso aqui é importante. Recaiu sobre a Federação, sobre a União, e não sobre o Estado do Ceará ou sobre o município de Sobral, embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o funcionamento da clínica. Certo, pessoal? Então é o seguinte, qual que é a situação aqui que envolve Damião Ximenes? Damião Ximenes, ele tinha deficiência mental, ele estava internado nessa cidade de Sobral, no Ceará, que era uma entidade psiquiátrica de responsabilidade municipal e estadual, ela estava sob a administração do município e também subsidiada pelo Estado, e há relatos, ficou comprovado, na verdade, não são relatos, houve a comprovação de que ele fora submetido à tortura enquanto esteve internado, e inclusive isso evoluiu para o óbito e faleceu lá na internação, sob circunstâncias totalmente indignas de violação à sua dignidade. O caso foi para as cortes brasileiras, dentro do TJ do Estado, lá do Ceará, a matéria foi discutida e não foi dado provimento, foi inconcluído o processo, não tivemos cabo, muito menos responsabilização de pessoas pela prática dos atos que foram perpetrados, e posteriormente nós tivemos aqui o recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que a Corte Interamericana é um órgão judicial da OEA. E aqui é o seguinte, pessoal, agora vejam qual que é o problema da questão. A responsabilização do governo federal e não do governo estadual ou municipal aconteceu por quê? Então, assim, dentro dessa temática, ele está perguntando o seguinte, poxa, se era uma entidade que estava sob a administração do município, que estava sob a administração do Estado, por que a União fora condenada? E esse assunto remete a um estudo de um artigo muito relevante dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte, antes de analisarmos, portanto, então, as alternativas. O artigo 28 fala da denominada cláusula federal, e ele prevê: quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado federal, ou seja, como é o caso do nosso Brasil, que nós vamos ter a União, os Estados-membros e o Distrito Federal e municípios, cada um com seu âmbito peculiar, com seu âmbito constitucional de competências, ou temos o governo nacional. Quem que é o governo nacional? Para nós aqui é a União, certo? A União do aludido Estado-parte cumprirá todas as disposições da presente convenção, relacionada com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Veja, o que se está dizendo nesse dispositivo? Está dizendo o seguinte, que quem assina o tratado internacional é a União. Quem se compromete internacionalmente é a União. Portanto, é ela que tem a responsabilidade de exigir por seus instrumentos internos
que os municípios e que os estados também cumpram essas normas. E ela não poderá, em hipótese alguma, dizer o seguinte, internacionalmente ela não pode ir lá e dizer o seguinte, essa é uma responsabilidade do município, essa é uma responsabilidade do estado e, em razão disso, não posso eu ser condenado por algo que era competência interna do município. A União não pode dizer isso. Por quê? Porque é ela que assina, ela que tem a responsabilidade direta de cumprimento das obrigações assinadas no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, pela denominada aqui cláusula federal. Em razão disso, então, qual que é a ideia aqui? Por que não foi responsabilizado o município de Sobral? Por que não foi responsabilizado o estado do Ceará? Porque é a União que tem a responsabilidade direta de observar o cumprimento da Convenção. Agora sim, vamos voltar aqui para as alternativas. Veja, alternativa A. Então, a responsabilização do governo federal e não do governo estadual ou municipal ocorreu por quê? Porque o Estado e o município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes? Não. Claro que tem. Internamente tem. Então, essa não pode. Ou seja, o Estado do Ceará e o município de Sobral, eles possuem capacidade jurídica, sim, de responder pelas violações de direitos humanos praticados pelos seus agentes, mas pela responsabilização aqui interna. E, na verdade, quando houver a responsabilização internacional, ela recai sobre o Estado federal. Então, a alternativa A não serve. B. O Brasil é um Estado federativo. Perfeito. E, nesses casos, cabe ao governo nacional, ou seja, à União, como nós vimos, cumprir todas as disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos relacionadas com as matérias às quais exerce competência legislativa e competência judicial. Então, pessoal, é a B, o gabarito da nossa questão aqui. Está totalmente de acordo com a cláusula federal que nós vimos lá no artigo 28, item 1 do Pacto de São José. Certo? E agora vejamos o erro das demais. O falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal a regulamentação e supervisão. Totalmente incorreto. Tenta entrar num caso específico, mas não tem nada, não se está cobrando aqui quem é o órgão, enfim, ela quer saber por que a responsabilização foi federal e não abrangeu aqui a Estado ou município. D. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional. Perfeito. E, para que a condenação recaísse sobre um Estado ou município, seria necessária a homologação da decisão. Não existe homologação da decisão na Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, está também equivocada a alternativa D. Gabarito aqui da nossa questão é, portanto, a alternativa B. Certo, pessoal? Muito importante essa questão. Retrata a ideia da cláusula federal, lembrando que a Convenção Interamericana, a Convenção Americana, ou o Pacto de São José da Costa Rica, é diploma fundamental para a sua prova, até mesmo porque ele traz, dentro do estudo aqui, focado para o exame da ordem, diversas garantias, direitos e garantias de cunho processual que são muito relevantes e que podem ser cobrados. Então, fiquem atentos a essa convenção. Aguardo vocês na nossa próxima dica. Um forte abraço e até lá.